Um menino que se chama Shinpei Ajiro teve um sonho um tanto quanto estranho com a sua amiga que se chama Ushio Kufune. Ela fala para ele proteger a sua irmã Miu e pula na água. Logo depois que o Shinpei alcança ela na esperança de trazer ela de volta, ele acorda do seu sonho e se encontra de uma forma constrangedora com uma mulher que mais tarde é revelada como a sua autora favorita, que se chama Nagumo Hyonosuke. Ela dá um tapão nele pelo seu comportamento e então o Shinpei chega à ilha de Hitogashima, já que ele foi visitar esse lugar depois de 2 anos fora. Nós descobrimos que a Ushio tinha falecido recentemente e o Shinpei estava visitando o local para assistir o funeral dela. Então, agora ele encontra a Miu, que estava animada por ver ele de novo, mas os freios da bicicleta dela falharam e ela cai no oceano na frente do Shinpei. Ele ajuda ela a sair da água, e depois que eles conversam sobre os velhos tempos, nós também vemos a Nagumo planejando algo escondida. No funeral, o Shinpei se lembra como ele perdeu seus próprios pais. Ele ainda tinha 10 anos quando isso aconteceu, e nós vemos que a família Kofune acolheu ele e criou ele como se fosse seu filho. Nós escutamos algumas mulheres falando sobre a doutora Hishigata e também sobre fazer uma autópsia no corpo da Ushio. O filho do médico conhece o Shinpei e diz que a Ushio morreu enquanto tentava salvar uma criança que estava se afogando. O nome dela é Sheiori. A sua família estava ali no funeral e o Shinpei vê um grande flash aparecendo, mas ele não pensa muito nisso. Então depois disso, o Shinpei se encontra com Alan e a Miu. Eles jantam juntos, mas depois disso, um policial que se chama Tatsumura encontra a Miu do lado de fora, olhando para a própria casa dela. O Shinpei estava conversando no telefone com o seu amigo e ele diz que os policiais pediram ao pai para verificar o corpo da Ushio e eles descobriram que, na verdade, ela foi estrangulada, porque tinham marcas no pescoço dela, mas a polícia ainda estava mantendo isso em segredo. Então, no outro dia, a Miu dá um colar que era da Ushio para o Shinpei, enquanto ela chora em um momento muito emocionante. A Miu afirma que a sua irmã foi assassinada, mas não estão dando muita bola para isso. O Shinpei também chora bastante com isso e se lembra de como a Ushio ainda tinha ficado com esse colar, mesmo depois de muitos anos, depois dele ter dado para ela e ir embora. Lá no restaurante, o Shinpei conheceu o Tetsu, que casualmente menciona que a família Kobe Akawa desapareceu. Ele acreditava que eles tinham morrido ou até mesmo fugido depois de todo esse caos. A Miu escutou isso e correu dali em lágrimas, porque tudo isso era muito recente. O Shinpei foi atrás dela e quando ele alcança ela, a Miu diz para ele que viu alguém que se parecia exatamente com a Ushio no Monte Takanosu. Quando ela diz isso, um velho caçador que se chama Nezu apareceu e falou sobre um velho conto. Ele diz que seres malignos, chamados de sombras, que são conhecidos por se parecerem com humanos, substituíam os originais depois de matar eles. A Miu concorda com essa teoria desses seres malignos porque ela se lembra que a sua avó costumava contar a mesma história. Então, depois que o Nezu vai embora, o Shinpei fica chocado ao saber que a Ushio tinha visto a sua sombra 3 dias antes da sua morte. Então, depois de conversar, eles decidiram ir até Ryoko para obter ajuda. Quando chegam lá, a Nia vê alguém e acredita que ela era Shiori. Então, ela e o Shinpei perseguem ela, mas eles escutam um tiro. No momento que eles investigam a cena, eles encontram a Nagumo, que foi gravemente ferida. Ela tenta dizer alguma coisa para o Shinpei, mas é baleada pela sombra da Miu, que mata a Miu real e logo depois o Shinpei. Então depois disso, ele só aparece de volta na balsa quando ele levou um tapão da Nagumo pela primeira vez. Mas agora, ele consegue relembrar todas as memórias da sua vida anterior, e o Shinpei acredita que isso não é um sonho. Quando ele olha a data e a hora, ele percebeu que de fato ele voltou no tempo. Assim ele começou a prestar atenção no mistério mais uma vez. Existem suspeitas de que uma família foi substituída pelas sombras. Quando Shinpei chegou na ilha, ele vê que tudo estava acontecendo da mesma maneira de antes. Só que agora, ele parou para reparar mais nas coisas e viu que os freios da Miu foram cortados, e quem fez isso provavelmente fez na intenção de matar ela. O Shinpei fica completamente perplexo com isso e não consegue acreditar. Ele foi até o funeral da Ushio e continuou a agir como ele fez na sua vida anterior, antes da sua morte com a Miu. Mais uma vez, ele percebeu aquele flash, e na parte da noite,
ele saiu da casa da Neil e percebeu que a sombra estava ali, observando do lado de fora a casa deles. Ela se encontrou com o Tatsu, como da última vez, e agora nós conseguimos descobrir que ela matou ele. Ela usou seus poderes para criar o seu clone, e é aí que o Shinpei percebe o Flash mais uma vez. Isso é o que desencadeia a criação de uma sombra. Então agora tem a sombra da Miu e do Tatsu. Os dois começam a discutir sobre um plano para matar a Miu, e o Shinpei escuta essa conversa deles. Nessa hora, o seu telefone começou a tocar e alertou os clones. Na hora, eles conseguem encontrar o Shinpei e a sombra da Miu mata ele com uma facada. Assim o Shinpei foi levado de volta para o começo, mas dessa vez ele já está no porto e não na balsa. Ele encontra a Neil perdendo o controle e dessa vez ele decidiu salvar ela, mas foi ele quem caiu na água e estava prestes a se afogar. Mas felizmente, a Neil salva ele e eles retomam o seu caminho. Eles chegam ao funeral e nós vemos a Negumo pendurada de cabeça para baixo. De noite, o Shinpei liga pro Tatsu e dá para ele uma falsa reclamação sobre uma briga acontecendo em um outro local, para ele não dar de frente com a sombra da Miu. Agora o Shinpei se prepara para levar tudo o que ele pudesse. Ele também percebe que um dos seus olhos mudou de cor. Então, depois de um encontro um tanto quanto estranho com a Miu no banheiro, ele descobriu que ela era original. E ele mostra para ela a foto que ele conseguiu da sombra dela que ele tinha tirado. Isso choca bastante a Miu. Então eles conversam sobre as sombras de novo, e a Miu diz que até a Ushio tinha visto a sombra dela e ela queria fazer alguma coisa, mas o Shinpei diz que vai sozinho descobrir mais sobre isso, para garantir que ela fique segura. Ele visitou a casa dos Kobayakawa, mas não encontra ninguém, mas logo ali na frente ele encontra a Shiyomi. Ela leva ele para dentro da casa, mas eles não conseguem encontrar ninguém lá dentro. O Shinpei percebeu as marcas de sombra no chão e percebe que a família já tinha sido tomada, ou seja, já morreram. A tensão continua crescendo enquanto o Shinpei fica olhando ao redor em busca de pistas. Então ele percebe um flash atrás dele e encontra a sombra da Shuri, confrontando ele sobre o que ele disse a ela no funeral. Assim que ela estava prestes a matar ele, a Shiyomi chega. Então, ela fugiu. O Shinpei percebeu que a Nagumo deve saber de algo importante. Assim ele sai perguntando pela cidade inteira se eles sabiam onde ela estava. Mas ele não tem sorte sobre isso. Dessa maneira, ele voltou até o restaurante e aqui ele encontrou o Tatsu, que age normalmente quando menciona o desaparecimento da família Kobayakawa. Isso prova que ele ainda era um humano. Ele dá o telefone da Ushio pro Shinpei e revela que ela disse que era para entregar para ele se alguma coisa acontecesse. Ele foi falar com o Sou e ele diz tudo o que aconteceu até agora. E a parte mais difícil é que eles não conseguem diferenciar as sombras dos humanos. Eles eram idênticos. A Neil sugeriu a eles ir no santuário de Hiroko, mas o festival de verão estava chegando e o Shinpei foi levado lá pela Miu e a sua irmã Tokiko. O Sou também estava lá, mas o Shinpei estava se sentindo culpado pelo que aconteceu com a Ushio, e o Sou entra em uma discussão com ele sobre isso. Quando as meninas chegaram ali, o Shinpei notou a Ushio no meio da multidão e foi atrás dela. Para sua surpresa, ele vê que na verdade era ela mesma. Eles estavam na praia e ela pula no Shinpei porque ela o reconhece. Mas ele percebeu o seu colar e também percebeu que ela era de fato uma sombra. Apesar das suas acusações, a Ushio não parece Ushio como as outras sombras. Ela só consegue se lembrar que ela morreu na água. Agora a Ushio diz que ama o Shinpei e age de forma muito agradável com ele. Ela o leva de volta ao festival e a Ushio não apresentava muito aquela identidade sombria. Então ele decidiu levar a Ushio para um local isolado, e o seu comportamento continuou a confundir ele ainda mais. Agora nós vemos que a Miu ligou para o Shinpei e a Ushio pegou o telefone na hora. O Shinpei não consegue amenizar essa situação porque é no mínimo bizarra. A Ushio estava morta até alguns dias atrás, mas ele diz para Miu que foi um mal entendido e esconde a Ushio. Ele volta pro pessoal e ele conheceu a Tokiko ali também, que o provoca sobre a Miu, assim que propõe o seu amor para ela. Mas a Neil o rejeita, e então a Ushio apareceu usando um disfarce horrível por falar com seus amigos, e quase instantaneamente todos ali ficam chocados ao ver ela, mas a Neil fala que ela estava morta.
Então, ela chama a sombra da Ushio de monstro e infelizmente nesse momento eles descobriram que o Shinpei também era uma sombra.